A literatura de testemunho cumpre a função social de manter viva a memória de eventos traumáticos por meio da escrita, buscando não só trazer um legado e registro para a história, mas também evitar a repetição de um passado traumático e desumano. Memórias do Cárcere, obra do autor brasileiro Graciliano Ramos, relata sua experiência prisional no Rio de Janeiro. E Contos de Colimar, do autor russo Valan Shalamov, que expõe a sua vivência como cárcere durante o governo stalinista. As obras destacam todas as barbáries vividas pelos literatos, e em um contexto histórico marcado pelo autoritarismo e violência política. Exemplos de literatura de testemunho. Meu nome é Camila Campos e você ouve mais um episódio do Ciência em Prática. Hoje nós recebemos uma pergunta da ouvinte Maria Clara. Fala aí, Maria Clara, qual a sua dúvida? Oi, eu sou a Maria Clara, sou aluna da FATEC, moro no Leme, no Morro da Babilônia. E eu queria perguntar para a professora sobre a literatura de testemunho. Como ela influencia na história e nos registros dos autores? E se a experiência e a memória do autor é levada em conta na hora de se observar um fato histórico? Para responder a sua dúvida, Maria Clara, nós convidamos a professora Ana Carolina, da Faculdade de Formação de Professores. A professora Ana Carolina é pesquisadora no Departamento de Ciências Humanas da FFP-UERJ e é responsável pelo projeto A Terra da Morte Branca e o Curral de Arame, Experiência Prisional e Literatura de Testemunho em Valan Shalamov e Graciliano Ramos, que fala sobre experiências carcerárias traumáticas vividas pelos autores. Uma análise dos pontos em comum, mesmo em cenários bem diferentes, usando literatura de testemunho, memória e história para entender cada vivência. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Então, como a Maria Clara perguntou, qual foi a importância do registro dessas experiências para os autores no momento em que escreviam e, posteriormente, do registro para a história e para a literatura de testemunho? Queria começar agradecendo o convite, é um prazer estar aqui, falando um pouco da pesquisa. Bom, a importância, desses registros, eu queria até mencionar uma coisa que o Shalamov fala, O Shalamov foi preso, ele teve uma experiência de ficar 18 anos encarcerado no Gulag, que era um sistema de campos de trabalhos forçados na União Soviética. Ele foi preso como um contra-revolucionário. E ele fala uma coisa muito interessante, que o que ele escreve é um documento da alma, iluminado, quer dizer, esse documento iluminado pela chama do talento. Eu acho isso muito interessante para a gente pensar no que é a literatura de testemunho, porque é um documento, que pode alimentar a historiografia com novas fontes, enfim, que não são aquelas fontes tradicionais, não são fontes, que, por exemplo, estatísticas, mas que passam, pela alma, na formulação do Shalamov, um documento da alma, quer dizer, passam pela subjetividade, pela memória de um sujeito que é um sobrevivente. Ele fala também de um documento, vivido, experimentado. É isso, Então, esses relatos, eles têm uma complexidade, se encontram numa fronteira muito tensa, muito complexa, muito viva, muito dinâmica, entre história. Por que história? Porque, por exemplo, é alguém que é um sobrevivente dos campos de trabalho forçado stalinista, ele foi mandado para Solovki entre 29 e 31, que foi um dos primeiros campos, de um vasto sistema que se instauraria nos próximos anos, e foi para Kolimar, que era no extremo nordeste da Sibéria, onde as temperaturas chegam a menos 60 graus. E ele, como sobrevivente, ele escreveu uma obra de 6 volumes de contos, dando o testemunho dele sobre essa experiência. Então, é um registro, que, mais uma vez, passa por uma subjetividade, mas dá conta de um fato histórico, da maior importância. Então, ele tem que ser lido pela historiografia, considerando as suas especificidades, subjetivas, ligadas à memória. A memória, como diz o Primo Levi, ela não está inscrita em pedra, ela tem uma plasticidade, e ela se modifica com o tempo. E é uma memória traumática, que
traz essa questão do trauma, ela também, né, as próprias palavras podem, né, se engasgar ali, né, e essa é uma outra questão, não vou entrar nisso, mas assim, como narrar o trauma. A literatura de testemunho também traz essa questão, né, e essa complexidade. Como presos políticos compartilharam experiências prisionais semelhantes, mas viveram o encarceramento em lugares e contextos bem diferentes. Você pode nos contar um pouco sobre cada um desses territórios e a sua importância para a criação das expressões Curral de Arame e a Terra da Morte Branca? Na verdade, são contextos, né, e experiências muito específicos, né? Porque um autor, que é o Shalamov, né, que foi mandado, ele foi preso em 1937 e mandado para Colimar, para a Terra da Morte Branca, né? Em 1937, é o auge ali da repressão stalinista, né? Do chamado Grande Expurgo, né? E ele caiu vítima desse Grande Expurgo, né? Foi ali enquadrado no Código 58 do Código Penal, do artigo 58 do Código Penal Soviético, que é aquele que se referia, né, a atividades contra-revolucionárias, porque ele era trotskista. Então, ele era um inimigo, foi considerado o inimigo do Estado. Isso é muito específico, né? Você tem ali, ele estava dentro, né, do chamado Gulag, que é um sistema, né, muito extenso, né, um complexo extenso de campos de trabalhos forçados, né? E Colimar é uma região, né, extrema, de frio extremo, né? Mais uma vez, no extremo nordeste da Sibéria, e é uma região, né? Imagina fazer. Ele passou por essa experiência, o Shalamov, né? De fazer trabalhos forçados, né, no inverno, ao ar livre, por exemplo, cortando madeira na floresta, cortando árvores na floresta, ou trabalhando em minas de ouro e de carvão, a menos 60 graus. Muito mal alimentado, esfomeado. Então, muitas pessoas morriam, né? Fosse por exaustão física, por fuzilamento, às vezes fuzilamentos completamente arbitrários, né? Então, a Terra da Morte Branca se refere, né, a essa coloração, né, do frio extremo de uma região ártica, né, da morte, né? A morte e o gelo, vamos dizer assim. E o Curral de Arame, para Graciliano? O Curral de Arame o Graciliano Ramos fala sobre isso, né, quando ele foi mandado para a prisão de Dois Rios, para a colônia correcional de Dois Rios, na Ilha Grande. Ele descreve, né, como um curral de arame. Era um pátio, né, onde os prisioneiros, cercado por arame farpado, onde os prisioneiros ali ficavam concentrados, né? E ele fala, não, a gente virou uns bichos miúdos na areia molhada, né? Então, essa experiência também de quase morte em vida, né? Pessoas esmagadas ali por uma experiência desumanizante. E ambos os autores, assim, você acha que o que os levou a fazer esse testemunho? Eles tinham algum propósito para além do registro de ficar para a história? O Shalamov, ele fala bastante, né, de um compromisso, uma espécie de compromisso com aqueles que morreram, né, as vítimas. Então ele fala coisas interessantes, né, como ele fala minha prosa, e ele fala de o que é uma nova prosa, que a literatura do século XIX, o grande romance do século, segundo ele, né, o grande romance do século XIX não caberia mais, né, diante das catástrofes do século XX. Isso exigiria até uma nova estética e uma nova forma de enunciação e uma nova literatura. Então tem a denúncia, né, tem a memória das vítimas, né, e tem também, eu acho que isso é muito claro no caso do Shalamov, né? Porque ele foi solto, ele saiu de Colimar e ele começou a escrever quase que febrilmente sobre aquela experiência. Os contos de Colimar é um conjunto são 6 volumes de conto. Então, acho que tem uma necessidade também de narrar o trauma e elaborar o trauma de alguma maneira, né? Então tem vamos dizer assim, um compromisso coletivo, mas também uma necessidade que também passa pela subjetividade, né? A pessoa sente a necessidade de falar por motivos, vamos dizer assim, próprios, entre aspas, né? Para narrar a experiência dela, ela sente essa vontade, esse impulso e quase essa necessidade, mas também tem um compromisso com o outro, né? E com a história.
A senhora estava falando do compromisso coletivo. Os autores eram presos políticos que conviviam com presos comuns. Como é que era isso dentro dos campos de trabalho? No caso do Shalamov, né, ele fala muito a respeito, né, dos chamados blatares, que eram enfim, assassinos, estupradores, pessoas presas, né, por crimes graves, né? E eram maioria, né, dentro dos campos, né? E ele fala que esses blatares, né, eram terríveis, né? Que eles perseguiam os presos políticos, eram extremamente violentos, né? Roubavam a ração, a parca ração, né, dos outros presos, que eles cometiam, que era um ambiente extremamente violento, né? Marcado pela violência política, marcado pela violência cotidiana, né? E é interessante porque o Shalamov vai dialogar, né, com outro autor absolutamente clássico, que também foi preso e que também deixou as suas memórias, né? E que é um clássico absoluto da literatura mundial, que é o Dostoiévski, né? No Recordações da Casa dos Mortos. Hoje em dia, uma tradução mais recente fala Nota da Casa Morta, porque, na verdade, no original não é Casa dos Mortos, é a Casa Morta mesmo. Originalmente, o nome é Casa Morta. E ele fala, não, porque o Dostoiévski fica vendo lá os seus companheiros, né, fala dos seus companheiros de prisão, dos prisioneiros comuns, entre aspas, como pessoas, né, algumas delas muito boas, que têm uma alma, né, na verdade cometeram atos de violência, mas têm uma alma grande, são, né, Cristo haveria de salvá-las, né? Mas ele não, ele tem uma visão já, os blatares são terríveis, né, não tem alma, não são humanos, né, isso é uma impressão dele, né? A maneira que ele olha para aqueles outros sujeitos. Já o Graciliano, na Ilha Grande, ele fala bastante sobre isso, porque na prisão, no Rio de Janeiro, ele ficou preso com outros presos políticos, entre eles a Anísio da Silveira, a Olga Benário, né? O Agildo Barata. E na Ilha Grande, você já tinha essa convivência, né, dos presos políticos, que aconteceu nos anos 30 e aconteceu de novo nos anos 60, 70, dos presos políticos e dos presos, entre aspas, comuns. Né? E ele fala sobre isso, né? Ele tem uma coisa assim, vão me mandar lá para ser, entre aspas, corrigido, né? Que eu não vou ser corrigido nada, com malandros, com vagabundos. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma aproximação desses, entre aspas, malandros, vagabundos. Alguns ficam amigos dele. E aí tem uma história interessante, né? Que ele fala que ele vai rejeitar o ladrão gaúcho, um ladrão. E aí conversa com ele, conta assim, as façanhas da vida criminosa dele, e o Graciliano anota. E aí o gaúcho pergunta, mas você vai me colocar num livro? Tipo, né, quem está registrando é o Graciliano, né? Quem é a voz ali da enunciação vai ser o Graciliano. É ele que está falando do gaúcho, mas o gaúcho não está falando sobre ele. Então, mais uma vez, a impressão, né, o gaúcho é filtrado pela memória e pelas impressões, pelo olhar do Graciliano, né? Que ao mesmo tempo é um olhar de estranhamento, porque ele vem de um universo completamente diferente desse ladrão, mas um olhar de aproximação também, porque de maneira inusitada, que ele não esperava, ele ficou amigo do ladrão. Então, Maria Clara, como o professor explicou, a literatura de testemunho pode alimentar a história com novas fontes, mas também deve se preocupar com suas especificidades. Sendo uma escrita subjetiva, ela vem de um evento traumático, como as experiências carcerárias desumanizantes de Shalamov e Graciliano. E mais que um registro do seu sofrimento, a literatura de testemunho mantém os autores conectados com a sua arte. Como a professora citou, Shalamov acreditava ser um documento da alma, iluminado pela chama do talento, compreendendo as memórias de um sujeito que é sobrevivente. Agradeço pela sua pergunta e pela presença da professora Ana Carolina, do Departamento de Ciências Humanas da FFP-UERJ. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, eu queria agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre a pesquisa, né, divulgando, debatendo, respondendo a perguntas. Então, eu agradeço muitíssimo, muitíssimo. É um prazer estar aqui na Rádio UERJ. Obrigada. E você continue sintonizado na Rádio UERJ e até a próxima. Ciência em Prática. Produção Rádio UERJ. Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa.
Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.